aqui é o Rick da H2O Peixes Ornamentais. Bom, no último vídeo a gente tinha dado algumas dicas para a galera que vai começar com o seu primeiro aquário, né? Então, após você adquirir seu primeiro aquário, o próximo passo é montar o aquário, certo? Bom, aí você pode montar da forma que tu quiser, com substrato, com plantas. É bom você já ter, se for colocar um sistema de filtro, colocar um filtro, bomba, deixar ele todo montado. Menos com peixes ainda, ok? Tá. Por quê? Porque você que está começando, você tem que se preocupar com o seguinte: fazer a ciclagem do aquário primeiro antes de colocar os peixes, ou camarões, ou o que for que seja, tá? Plantas você já pode ir colocando. Agora, para ser vivo, né, em termos de peixe, por exemplo, você precisa fazer uma ciclagem. O que a maioria acha que é ciclagem, muitas das vezes está fazendo da forma errada, tá? Ciclagem não é simplesmente montar o aquário, deixar ele funcionando com bomba, compressor e deixar ele funcionando por uma semana ou um mês sem peixe ou sem nada, simplesmente com plantas. Isso não é ciclar, tá? Isso é simplesmente movimentar a água. Para ciclar, na realidade, a gente precisa de outros processos. A ciclagem ela é importante porque vai colocar as bactérias nitrificantes que vão ajudar, né, no controle da amônia, do nitrito, no processo em si, entendeu? Então, por exemplo, como é que você vai colocar as bactérias, instalar as bactérias no aquário se a água está simplesmente circulando? Para essa bactéria se instalar, ela precisa de um pouco de amônia, tá? E como é que a gente coloca amônia no aquário? A gente tem duas formas. Ou você já pega, quer dizer, na realidade a gente tem três formas. Se você já tem aquários montados com peixes, você pode simplesmente pegar um pouco daquela água do aquário onde estão os peixes e ir acrescentando ao aquário que você quer ciclar. Depois de um tempo ele vai se estabilizar e aí você já pode acrescentar os peixes. É bom para você fazer os testes e fazer a ciclagem correta, você ter um medidor de amônia, de nitrito, de pH. Então todos esses medidores é interessantes porque você vai conseguir ver o momento certo de colocar os peixes. Futuramente eu faço alguns vídeos, eu vou fazer alguns vídeos falando disso de uma forma um pouco mais avançada, para a galera que tem conhecimento de ciclagem, mas não sabe fazer da forma correta. Então, cientificamente eu vou falar como fazer, a forma de medir, os parâmetros, tá? Então nós vamos aprofundar muito nisso. Mas isso é para um outro momento, tá? Para a galera que está começando, o que eu vou dizer é o seguinte: se você já tem um aquário montado com peixe, você pode simplesmente pegar um pouco daquela água e ir acrescentando aqui no aquário, junto com a água nova. Deixar esse processo durante algum tempo e aí sim você coloca os peixes. A segunda opção é o seguinte, que ela é um pouco mais agressiva com os peixes, é você colocar a água nova já sem cloro, você já deve ter usado, você tem que usar, se for água da empresa que fornece água, da torneira que a gente fala, com anticloro, com uso de anticloro. E a partir daí você vai acrescentar alguns peixes, não muitos, mas alguns peixes. Por quê? Porque esses peixes você vai estar alimentando eles, esse resto de alimento vai soltar um pouco de amônia e as fezes deles também vão soltar um pouco de amônia e esse processo vai se acelerar, vai ocorrer a partir disso, do processo cíclico mesmo dos peixes. Esse não é um método muito recomendado pela galera, pelo fato de os peixes podem sentir muito, principalmente esses primeiros peixes que você vai colocar, porque essa água que você está colocando no início, ela está praticamente estéril nesse sentido, ela não tem fonte de bactéria nenhuma nitrificante, então esses peixes podem sofrer um pouco, principalmente no início, tá? Então assim, muitas das vezes a galera não recomenda muito fazer isso, mas é uma hipótese, tá? Muita gente faz assim. Então assim, ciclar o aquário sem peixe também não dá, você tem, ou você usa, eu recomendo, por exemplo, se você for usar esse método, se não tiver outra forma, é usar alguns peixes mais resistentes, mais tolerantes, como paulistinha, como plati, molinésia, que são peixes baratinhos, e também você não vai lotar o aquário, você vai colocar uns 2 ou 3 ali e vai manter eles por algum tempo.
beleza? Bom, a terceira forma é uma forma muito mais técnica, muito mais elaborada, é você ir adicionando amônia ao longo do tempo, tá? A gente vai fazendo um cronograma e adicionando amônia ao longo do tempo e medindo isso com os medidores de amônia, de nitrato, de nitrito, né? E a partir do momento que a gente atingir aquele nível, atingir um nível que a gente está vendo que a amônia está sendo controlada, né? Que ela está diminuindo ao longo do tempo, e o nitrito também, quer dizer que as bactérias já estão instaladas lá no sistema e a gente consegue aí sim adicionar os peixes, e aí a gente vai fazer todo o controle de pH, né? de pH e por aí vai. Então a galera que acha que simplesmente ciclar o aquário, colocar a água ou montar o aquário, deixar a água circulando, não é isso, viu, galera? Não vai fazer diferença alguma fazer isso, tá? Você precisa fazer uma dessas três etapas, que é o que? Se você já tem aquário, você pode pegar a água desse aquário, parte dessa água, uma pouca parte, e ir acrescentando todo dia um pouquinho. Você vai conseguir, porque essa subsintente que esse aquário que já tem montado já está instalado uma colônia de bactéria nitrificante, então você já está repondo, colocando essa bactéria no aquário novo. A segunda forma que eu falei é o seguinte: você acrescentar peixes um pouco mais resistentes, tá? Um ou dois ou poucos peixes, você não vai lotar o aquário inicialmente, simplesmente para começar o ciclo. Então, quando você acrescentar os peixes, você vai estar fornecendo ração. Essa ração vai ser consumida pelos peixes, eles vão liberar em forma de fezes, e essas fezes vão liberar amônia no sistema, que aí sim vai ter condição de que as bactérias se instalem no aquário novo. A segunda forma, que é a mais recomendável, mas é uma forma mais técnica, precisa de um conhecimento um pouco maior, mas eu vou ensinar todos vocês vão ficar craques nisso aí, pode ter certeza. Eu vou fazer um vídeo só em relação a isso, que é a gente ir adicionando a amônia ao longo do tempo, até ele se estabilizar, e a partir dali você pode colocar os peixes. Esse sistema aí demora um pouco mais, ele demora em torno de um mês e pouquinho, mas aí sim, depois que você fez isso, você pode ter certeza que você não vai ter perda de peixe, os peixes não vão morrer, e você vai ter um aquário totalmente estabilizado, e com certeza sim, o ciclo da amônia vai estar bem estabilizado. Você vai conseguir ter os peixes numa boa, sem ter problema de morte em relação ao excesso de amônia ou nitrito e assim por diante. É importante falar para vocês o seguinte: mesmo com o aquário estabilizado, a gente precisa fazer com frequência trocas parciais de água. Por quê? A amônia ela é quebrada, né, pelas bactérias nitrificantes e vira nitrito, e de nitrito vira nitrato. E o nitrato ele pode ser ou consumido por plantas aquáticas. Se você tiver um aquário plantado, as plantas vão absorver parte desse nitrato. Ou se não tiver, só tiver peixes mesmo e decorações artificiais, por aí vai, você precisa eliminar esse nitrato fazendo a troca, tirando parte dessa água e repondo com água nova. Porque o nitrato em relação à amônia e o nitrito ele é menos tóxico, então ele vai ser menos agressivo aos peixes. Então por isso que você consegue quebrando, fazendo essas quebras, né, pelo processo de nitrificação. Quando chega no nitrato, ele vai ser menos agressivo aos peixes, mas ao longo do tempo ele vai se acumulando, então você precisa retirar esse excesso e colocar água nova. Mas aí o processo já está estabilizado, você já está tudo ok, é só colocar peixes e ficar feliz. Montar um aquário bonitinho, quem sabe com plantas, as plantas ajudam isso, né, a absorção do nitrato, e aí show de bola, você está começando aí com um processo muito bacana, muito beleza, e é só montar um aquário show de bola que você vai estar super feliz, beleza? Essa é a dica de hoje. Na próxima eu já vou falar mais um pouco, especificamente, com mais detalhe, um pouco mais avançado, os métodos, tá, de ciclagem, principalmente abordar um pouco desse terceira opção que eu falei, que é de acrescentar amônia, fazer as medições, como se faz, usar os testes e em qual momento que eu já posso acrescentar os peixes quando se opta por essa terceira opção, que é de acrescentar amônia, né, sem peixes no aquário, beleza? Valeu, até a próxima!